Deixa as moças bonitas ficar perto. Todo mundo? A menos de uma semana das eleições, qual está sendo... A menos de uma semana das eleições, qual está sendo o seu discurso para alcançar o eleitor? Olha, dizer a verdade, como sempre, desde o começo, mostrar que há grandes equívocos e grandes interesses subalternos escondidos aí na madrugada da política, uma mão grande do sistema financeiro e do sistema político, esse que apodreceu, esse que é corrupto, incompetente e quer enganar o povo brasileiro mais uma vez. Então, nós estamos tentando abrir o olho das pessoas. A nossa proposta é de rompimento com esse sistema. E eu não acredito que, se esse sistema prevalecer, o Brasil vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza. Só há uma saída para o Brasil: sepultar esse sistema corrupto do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos. Isso que fez com que roubassem os cofres públicos da nação impunemente durante muito tempo, até que chegasse a Operação Lava Jato. Grandes cidades como Guarulhos sofrem de um déficit de moradia. Qual que é o seu projeto para essa área da moradia? Olha, esse é um grande problema. Só com o dinheiro que o PT trouxe para a campanha de 2010, 2014, 1 bilhão e 400 milhões, daria para construir 2.800 apartamentos e morar mais de 11 mil pessoas, uma cidade inteira. Então veja como o roubo tira a casa da família brasileira. O assalto aos cofres públicos é responsável por muita gente no Brasil não morar bem. O brasileiro quer morar com dignidade e segurança. Por isso, além dos programas tradicionais, Minha Casa Minha Vida, mutirões habitacionais que faremos, autoconstrução, a oportunidade de cada um construir a sua casa com as próprias mãos, com o apoio do governo. Além disso tudo, nós vamos entregar documento oficial de propriedade para 5 milhões de famílias brasileiras. São moradores irregulares. Eles moram, mas não possuem a documentação. Em favelas, em loteamentos, na área rural. Nós vamos legalizar esses móveis. A lei permite. E nós entregaremos 5 milhões de títulos de propriedade de imóveis. Especialmente a mulher, a dona de casa, ela será a preferida nesse programa social de moradia que o nosso governo empreenderá. Quais são os planos para a economia? Olha, a economia brasileira está patinando, primeiro porque o sistema adotado é o sistema corrupto, que tem que ser substituído. Eu não me canso de repetir isso. E porque foram adotadas políticas equivocadas, aumentando impostos para tapar buracos da incompetência administrativa e da corrupção, e depois aumentando a dívida pública de forma astronômica. Então nós estamos entregues agora a um monopólio de bancos que explora o governo brasileiro e não precisa de cliente no mercado. Nós vamos mudar com o saneamento financeiro do Estado, reduzir a dívida, reduzir, portanto, a captação de crédito junto aos bancos, permitir que o crédito fique com a iniciativa privada, para que o empreendedor possa investir, o micro, o pequeno, o médio empresário possa investir com taxas de juros menores. Faremos uma reforma tributária que vai penalizar mais a renda do que o consumo, portanto, a camada mais empobrecida da população pagará menos impostos, a camada mais rica vai pagar mais impostos. Nós vamos isentar, por exemplo, os medicamentos genéricos para atender mais a pobreza. Vamos isentar também do imposto de renda aqueles que ganham até R$5.000 por mês. Isso significa 10 milhões de brasileiros, cerca de 2 bilhões de reais a menos nos cofres públicos, mas o comércio vendendo 20 bilhões a mais e jogando mais dinheiro nos cofres públicos. A roda da economia vai girar com mais força e o Brasil vai crescer mais e vai gerar empregos. Queremos gerar mais de 10 milhões de empregos. Queremos fazer a economia crescer pelo menos, em média, 5% ao ano. Quando a gente ouviu uma senhora aqui, a dona Joselene, que trabalha na sua campanha, moradora da Zona Leste, e ela está na fila para uma cirurgia renal. Ela queria saber o que o senhor vai fazer para diminuir as filas do SUS. Olha, quando fui governador do Paraná, nós implantamos o SUS, não existia fila,
não faltava medicamento. O que falta hoje é competência, é gestão, é honestidade, é planejamento. Ela não sabe, coitada, que 160 bilhões de reais que estavam no orçamento nos últimos 15 anos para o SUS, não foram para o SUS, foram desviados para outras áreas, porque esse governo é insensível, é desumano. Então, se nós aplicarmos esses recursos, nós vamos revitalizar o SUS, vamos adotar uma tabela única para os procedimentos, tabela única de preço. Os procedimentos ficaram comprometidos porque os preços, os pagamentos foram defasados nesses anos. Os planos de saúde atendem mais de 50 milhões de brasileiros e muitos são mal atendidos e correm para o hospital público. E o plano de saúde não promove o ressarcimento e nós pagamos duas vezes, porque o governo isenta, só em 2016, foram 19 bilhões de isenção do imposto de renda para os planos de saúde. E eles não atendem, o hospital público tem que atender e não recebe por isso, então o governo joga o dinheiro duas vezes fora. É isso que tem que ser feito. Nós vamos criar, por exemplo, uma carreira típica de Estado do médico federal, que vai atender as cidades mais longínquas. Certamente esses estrangeiros que vieram, explorados por Cuba, porque o dinheiro vai para Cuba e volta a migalhas, esses até poderão participar desse programa, desde que passem no concurso e que revalidem aqui os seus diplomas. Então nós teremos médicos qualificados para atender a pobreza em qualquer município desse país, com essa carreira típica de Estado do médico federal. E prioridade para a atenção básica de saúde. Porque prioridade na atenção básica significa que apenas 20% dos doentes terão atendimento de média e alta complexidade. Portanto, nós vamos reduzir o sofrimento das pessoas e vamos reduzir também a despesa do governo com saúde. E a questão da segurança? A segurança é uma lástima. Eu estou aqui perto de alguém que foi secretário de segurança aqui em Guarulhos, foi muito competente. As pessoas falam muito em segurança, né? E falam nas propostas para combater a segurança. Então hoje eu vou mudar o viés. A minha principal proposta para combater a violência no Brasil é investir em educação infantil, é investir na primeira infância, de 0 a 6 anos. Nós vamos reduzir a violência, nós vamos reduzir a corrupção, nós vamos melhorar a qualidade do emprego, do salário, nós vamos influir na produtividade do país, nós vamos impulsionar o crescimento econômico. É o melhor investimento que um governo pode fazer é na primeira infância, desde o pré-natal até os 6 anos de idade, com creches, com atenção à saúde, com boa alimentação, com a mãe feliz vendo o seu filho bem cuidado e podendo trabalhar, exercer uma profissão e ajudar o marido no orçamento familiar. Esse é o melhor investimento para combater a violência no Brasil. Se isso tivesse sido feito há décadas no nosso país, nós não teríamos essa violência, não teríamos esse desemprego e não teríamos essa corrupção. A corrupção dos homens que são corruptos com a caneta ou dos homens que são corruptos com uma arma pesada nas mãos. Candidato, qual a sua proposta para o crescimento da produção interna? Como? Qual a sua proposta para o crescimento da produção industrial brasileira? Nós tivemos uma desindustrialização no Brasil. Na década de 70, a indústria brasileira era promissora. Na década de 80, ela respondia por 27% dos empregos. Hoje ela responde por 10,9% apenas dos empregos. 60% das exportações eram produtos manufaturados. Hoje apenas 38%. Desarmaram a indústria do país com falta de crédito, com uma carga tributária esmagadora. Porque a indústria brasileira é a que mais paga impostos. Então a reforma tributária vai reindustrializar o Brasil. A indústria brasileira vai crescer e vai gerar empregos. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado.